Olá, pessoal. Segunda parte da aula de globalização, tá? O título da aula é A Nova Ordem Mundial, Multipolarização e Globalização 2. Portanto, trata-se do módulo 7, continuação da aula anterior, beleza? Geografia, setor 171, professor Mendes falando. Essa aula se dirige especialmente aos extensivos manhã e tarde, extensivos SEB-MED, terceiro super e MED, beleza? O que a gente estudou na última aula, pessoal? Que desde o colapso do socialismo, desde o fim da Guerra Fria e a crise soviética, estamos assistindo à expansão da globalização, com um viés neoliberal, tá? Nós já estudamos nas primeiras aulas, não é? Que existem duas correntes importantes econômicas, não é? Uma delas é o keynesianismo, a outra é o neoliberalismo, tá? Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, não é? Tem prevalecido a corrente neoliberal, tá? Que defende o Estado mínimo, como nós já sabemos. Privatizar, reduzir impostos, reformar as leis trabalhistas, abrir a economia, estão atreladas essas ideias ao Estado mínimo, beleza? Então, no Brasil, nós assistimos, por exemplo, né, a perda de importância da estatal Petrobras e muitos dos seus ativos, inclusive, já foram vendidos, beleza? Então, isso significa dizer o quê? Que a América Latina tem sido, não é, nas últimas décadas, bastante impactada pelo neoliberalismo, tá? Inclusive o Brasil. Ocorre que o neoliberalismo não eliminou uma série de problemas estruturais do sistema capitalista. Então a nossa aula agora começa a partir da parte 4, levando-se em conta que o módulo 6 se constitui na primeira parte desse assunto, tá? Então, parte 4 desse debate que a gente está tendo, né, dessas aulas, vou repetir, módulo 6, a gente trabalhou então a primeira parte desse assunto, né, mais especificamente dividida essa parte em 3, tá? E agora, no módulo 7, a partir do item 4, né, da parte 4, a gente vai dar prosseguimento então a esse assunto, tá? Então, o que vem acontecendo em nível mundial? A globalização não impediu a repetição, o repeteco de problemas importantes já observados nos últimos anos, não é? No âmbito do sistema capitalista. Por exemplo, no gráfico você constata o que aí? A crise de 29, né? Então repare como o mercado de ações foi impactado, tomando como referência o índice Dow Jones, não é? Dos Estados Unidos, tá? E algo parecido, talvez menos impactante, mas também parecido, né? Se a gente analisar a curva do gráfico, ocorreu em 2007 e 2008. Uma queda brutal dos preços das ações e depois uma recuperação relativamente lenta, tá? Você vai dizer, Mendes, e agora? O que a gente pode deduzir do que está acontecendo em 2020? Muitos intelectuais, estudiosos, economistas, filósofos, sociólogos, historiadores, geógrafos, enfim, os grandes pensadores têm apontado, né, claro que existem várias explicações, mas tem sido relativamente consensual que a gente está vivendo um repique da crise de 2007 e 2008. O que aconteceu naquela época, 2007 e 2008, portanto, foco na linha do gráfico preta, a linha preta do gráfico. Em 2007 e 2008 houve um esgotamento do consumo, não é? Quando o epicentro, Estados Unidos, não registrou a incapacidade dos trabalhadores de honrarem seus compromissos, tá? Então, muitos trabalhadores, grande parte da população mais pobre americana, né, conhecida como subprime, realizou empréstimos a juros baixos para comprar casa, depois do atentado de 11 de setembro, e, de repente, os Estados Unidos sobem a taxa de juros, né, inviabilizando o pagamento desses compromissos. Então, isso gerou um colapso por conta da inadimplência, não é? Muitos trabalhadores se viram incapazes de pagar suas prestações de suas respectivas casas. Isso impactou os bancos e, como um banco empresta recursos para outros bancos, isso gerou um efeito cascata, inclusive, não é, gerando a falência de um banco emblemático americano, o Lehman Brothers, no segundo semestre de 2008. Tá? Então, naquela ocasião, os Estados Unidos injetaram uma fortuna
cerca de US$ 1 trilhão para reativar os bancos, né? E sanar esse problema. Inclusive, muitas empresas, a GM, por exemplo, naquela época foi estatizada. Posso repetir? Houve a estatização da GM. Imaginem vocês, uma empresa como a GM, ícone do capitalismo americano, sendo resgatada da falência com capital público, não é? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Só fazendo parênteses para 2020, né? O que está acontecendo hoje em nível mundial? Mais uma vez, um esgarçamento, né, do capitalismo. O que isso significa? Vamos tentar colocar no chão esse debate. Existe uma crise de consumo, pessoal. Não tem demanda. É só você pegar as taxas de juros praticadas no mundo inteiro, né? Em alguns lugares, as taxas de juros para empréstimo são negativas. Isso significa dizer o seguinte: se você deixar o dinheiro parado no banco, no Japão, na União Europeia, você perde dinheiro, porque são taxas negativas. É uma forma de estimular o investidor a empreender, pegar o dinheiro, aplicar na produção, gerar emprego, pagar impostos e reativar a economia. Só que isso não tem surtido efeito. Soma-se a isso a pandemia do coronavírus, né? Então as pessoas deixam de sair de casa, 1/3 da população mundial está em reclusão, não sai de casa, tem menos consumo, evidentemente que a economia entra em colapso, que é o que a gente tem observado em nível mundial. Ontem, não é? 19 não, ontem foi 26, né? 26 de março, o governo anunciou uma ajuda, o governo americano, né? Uma ajuda de US$ 2 trilhões para resgatar a sua economia. Então, esse dinheiro será destinado tanto à classe empresarial, capitalista, quanto à classe trabalhadora. Beleza? O mesmo tem ocorrido em nível mundial. O G20 se reuniu ontem por teleconferência e já foi decidido, né? Um fato. Qual fato? Que o G20 disponibilizará imediatamente 5 trilhões, né, de dólares para resgatar a economia mundial. Já se fala que esse valor poderá chegar a 10 trilhões de dólares para resgatar a economia mundial. Portanto, uma crise histórica do capitalismo, galera. Tá? Pois bem, vamos pegar o exemplo da Grécia. Como é que isso impactou aquele país, né? Então, dá uma olhada. Depois de 2007 e 2008, houve um crescimento exponencial da dívida grega, bem mais até do que o crescimento observado na média europeia. Isso, evidentemente, tem a ver com a crise, né, que aquele país enfrentou. O ápice dessa crise se estendeu de 2010 para 2012. O que aconteceu naquele período? Insolvente, o Estado grego foi obrigado a recorrer a empréstimos. Quem que emprestou dinheiro para a Grécia? Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Central Europeu emprestaram 200 bilhões de euros à Grécia, é o que está colocado no primeiro quadrinho aqui, né? Sob uma condição. Qual condição? De que a Grécia deveria implementar o consenso de Washington, portanto, leia-se aí medidas neoliberais, como, por exemplo, privatizações, corte de salários, né? Aumento da carga tributária para a população propriamente dita, né? E evidentemente que isso gerou revoltas. As pessoas saíram às ruas, houve inclusive enfrentamento com a polícia, não é? E isso repercutiu no mundo inteiro, né? E isso que repercutiu no mundo inteiro ficou conhecido como a crise grega. Esse problema já foi superado? O gráfico que vocês estão vendo agora sugere que não, tá? Você observa, né, uma explosão do desemprego depois de 2007 e 2008. E aí veio o socorro do Banco Central Europeu, do FMI, não é? E também dos países da União Europeia. Estancou o crescimento do desemprego, mas ainda não rebaixou o desemprego aos níveis pré-crise, né? Isso reforça a tese daqueles intelectuais que eu já mencionei para vocês, segundo a qual, não é? Estamos vivendo em 2020, agora em março, né? Um repique daquela crise de 2007 e 2008. A conferir, né, pessoal? A gente, evidentemente, é muito complicado a gente fazer uma análise de um problema que ainda está em processo, né? Está acontecendo, mas enfim, acho que vocês estão agora municiados, né, com algumas informações importantes para poderem entender, só para a gente encerrar esse assunto, que o coronavírus, não é, impactou uma economia que já estava cambaleante. Não tinha consumo,
os juros estavam baixos, né, para reativar a economia, para fazer com que quem tem dinheiro se sinta estimulado a investir na produção. E veio, né, essa gota d'água que foi a pandemia. Então a pandemia reduziu brutalmente ainda mais o consumo, levando as bolsas de valores do mundo inteiro a uma volatilidade impressionante, com queda, né, generalizada do valor das ações. Razão pela qual o governo, então, das principais economias do mundo, né, os governos estão em concertação, né, sobretudo no âmbito do G20, para poder liberar uma fortuna para garantir a sobrevivência tanto das empresas quanto dos trabalhadores. Vamos conferir então como é que isso se desenvolve. Beleza? Muito bem, um outro problema relacionado à globalização bastante importante, né, pessoal, é a degradação ambiental, né? Você pode ver aí no quadrinho, né? Poderia ter pego qualquer outra imagem, mas depois vocês olhem, por favor, observem com calma, né? Alguns impactos ambientais bastante sérios, né? Que têm sido observados. Deem uma pausa aí no seu filminho, né? E aí vocês podem analisar com calma o que tem acontecido em nível mundial, né? Tomando aí alguns aspectos da crise ambiental que a gente tem constatado. Esse é um assunto recorrente de vestibulares, né? Deixa eu voltar aqui. Um assunto recorrente de vestibulares, né? A degradação ambiental. Podemos apontar alguns problemas que têm sido bastante, né, evidentes nos últimos anos. O aquecimento global, né? O aquecimento dos mares, das águas oceânicas, né? Impactando, por exemplo, os corais, né? A quantidade impressionante de plásticos, né? De detritos de plásticos nos oceanos, afetando a vida marinha. Enfim, o degelo do Ártico, não é? E o avanço do desmatamento de forma brutal, sobretudo no Brasil. Como é que isso pode impactar, né? As mudanças climáticas e interferir nos biomas. Enfim, uma infinidade de problemas ambientais, problemas esses, repito, que a globalização parece, né, ter agravado de uma forma categórica, né, irrefutável. Falei bonito agora, né? Quer dizer, inquestionável. Então, as questões ambientais, né, ganham força nesses tempos. Uma ironia que nesses momentos que a gente está vivendo nos últimos dias, né, da pandemia, as águas, por exemplo, dos canais de Veneza se tornaram cristalinas, uma coisa realmente impressionante. O céu da China está limpo, né? Os animais estão entrando em algumas cidades, né, que foram efetivamente submetidas à quarentena, algumas inclusive com toque de recolher, animais selvagens tomando conta das cidades, né? Então repara a natureza como ela estava sufocada, né? Naquela coisa da globalização, aquela vida atribulada, aquela correria. E de repente, quando o mundo para, né, a natureza respira aliviada. Uma coisa que a gente tem que pensar daqui para frente, né, galera? Mas vamos seguir. Outra consequência da globalização, né, é a concentração da riqueza mundial, em nível mundial. Dá uma olhada nessa pirâmide aqui, pessoal. Tá? Então você tem aí quase 70% da população com menos de 10 mil dólares, certo? Na base da pirâmide. E no topo da pirâmide nós temos 0,7% da população mundial. Então repare que brutal concentração de recursos, né? De riquezas que a gente observa em nível planetário. Então não é só no Brasil. Existem cidades dos Estados Unidos que estão abarrotadas de moradores de rua. Na Europa, a mesma coisa. Tá? Então não é só ao sul do Equador que nós vamos observar a população de rua, né? São Paulo, por exemplo, os últimos cálculos apontam uma população de 35 mil pessoas vivendo nas ruas, certo? Então, a precariedade toma conta de grande parte da população mundial, de um lado, enquanto do outro lado, nós temos uma concentração brutal, né, das riquezas. Só mais um dado para a gente reforçar essa tese: 6 brasileiros possuem a mesma riqueza equivalente à riqueza concentrada nas mãos de 100 milhões de brasileiros. Quer dizer, uma coisa realmente impressionante, tá? E aqui só uma charge, né? Olha lá.
Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização e você tem um mundo assimétrico. Vamos a alguns números para reforçar essa assimetria? A gente vai retomar essa assimetria no módulo 8, beleza? Que é o desenvolvimento versus subdesenvolvimento. Mas vamos reforçar essa charge com um dado absolutamente irrefutável. Observe, né? Tá clara a dimensão exagerada do hemisfério norte. Mas não é em população, né? O hemisfério norte só tem 20% da população mundial, mas concentra em suas mãos 80% da riqueza mundial. Em contrapartida, o hemisfério sul concentra 20% da riqueza mundial, por outro lado, abriga 80% da população mundial. Realmente algo assimétrico, gritante e perverso, né? Por falarmos em perversidade, encerramos essa aula com uma frase bastante importante do professor Milton Santos. Existem apenas duas classes sociais: as do que não comem e as dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Professor Milton Santos, né? Então ele falava sempre, né, nas suas palestras, e isso ele deixou escrito também, né, que a globalização ela é perversa, né? Então ela é assimétrica, ela concentra riquezas, concentra recursos. Então é uma crítica que tem que ser feita, porque afinal de contas os vestibulares cobram isso, tá? Por falar em vestibulares, de olho na FUVEST, olha lá, vamos lá. O capitalismo neoliberal após os anos 80 caracteriza-se, letra A, pela prevalência da agricultura e da pecuária no PIB, é ridículo, né? Nós sabemos que os setores que geram mais riqueza enfim, riqueza na composição do PIB, né, que contribui mais pelo PIB, é o setor terciário, não exatamente o setor primário, mais até do que o setor secundário, e o terciário é o setor primário, tá bom? Letra B, pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais. Então, resposta correta, letra B de bola, questão da FUVEST, reitero, né? Então, veja só como que uma questão de vestibular, né, tem um caráter de denúncia, né, pessoal? Então, por isso que essa aula se compromete com isso, né? Tem um caráter de denúncia, que é o que o capitalismo efetivamente produz, né? Repetindo, então, a letra B, olha lá. Crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais. Gabarito, portanto, letra B de bola, da FUVEST, tá? Uma questão recente de 2019. Letra C, qual é o erro? Adoção de medidas que restringem a fluidez dos capitais? Muito pelo contrário, a globalização acelerou, né, a fluidez dos capitais. Letra D de dado, pelo fortalecimento do papel do Estado é o inverso, né, o Estado mínimo. Agora, no meio da crise que a gente está vivendo, que o Estado passa a intervir, tá? Mas o capitalismo neoliberal não, né, pessoal? E a letra E, pela formação de blocos econômicos entre países periféricos, não. Os blocos econômicos nós vamos estudar a partir das próximas aulas, né? E os blocos econômicos, eles existem tanto em países periféricos quanto em países centrais. Portanto, reiterando, reforçando aí, né, a resposta correta, letra B de bola. Beleza? Meus queridos alunos e alunas, alunas e alunos da Lafayette, essas questões vocês devem fazer. 121, 122, 126, 128, 129, 136, 138. Valeu, galera. Beijo!